Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dall'Elaste, sou médico. Esse é o nosso espaço no YouTube para falar sobre saúde, prevenção, qualidade de vida, bem-estar. Hoje eu trouxe um assunto para vocês, um assunto, não vou dizer polêmico, mas eu vou dizer assim, um assunto que é corriqueiro dentro do meu consultório. Quando os meus pacientes começam a entender essa coisa de buscar utilizar medicamentos no último caso, né? Não partir para a farmácia logo no primeiro sintoma, logo na primeira queixa, tentar sempre usar recursos mais naturais. Quando o paciente desperta para isso, uma grande pergunta é: mas e doutor, e como é que eu faço com febre? Porque febre é um sintoma muito comum, né? Muito comum. Muitas doenças começam sempre com quadro febril. E eu percebo que desde que eu me formei, desde a faculdade, desde que eu me entendo por médico, existe um movimento que eu chamo de febrefobia. As pessoas têm um medo da febre, como se a febre fosse trazer algum prejuízo para o corpo. E é engraçado porque quando você estuda o que realmente é a febre, por que o corpo aumenta a temperatura e o que isso ocasiona numa situação de inflamação ou infecção, você começa a ver que está havendo um movimento na contramão, né? Porque as pessoas acham que febre tem que ser medicado, que febre é uma coisa ruim para o corpo. A gente ouve inclusive mitos, né? Que se a febre subir muito vai afetar o cérebro. Nossa, já ouvi muita coisa em relação a isso. Vamos entender então a realidade. Por que num processo infeccioso o corpo aumenta a temperatura? Bom, isso vai acontecer porque certos vírus, certos micro-organismos são sensíveis a altas temperaturas. Por exemplo, muitos vírus, quando o corpo passa de 37,8, 38 graus, eles vão se desnaturar e vão morrer. Então, quando o corpo começa a ser atacado por antígenos, seja o que for, qualquer tipo de micro-organismo que seja identificado como algo que não deveria estar aí, o que vai acontecer? O corpo vai responder aumentando a temperatura. O aumento da temperatura, ele tem duas finalidades. Uma, eu já falei, aumento da febre não, vamos colocar aumento da temperatura. Uma eu falei, que é desnaturar os vírus ou algumas bactérias que são sensíveis a altas temperaturas. Tá, ok, mas e a outra? A outra é fazer um chamamento, é uma sinalização para chamar, para ativar o sistema imunológico. Então a imunidade do corpo é ativada mediante o aumento da temperatura. Aqui vamos colocar assim, ó, morte de micro-organismos, tá? Basicamente, as duas funções da hipertermia. Bom, entender também que a gente só vai chamar de febre quando a temperatura, vamos botar aqui, febre igual a temperatura maior que 37,5 graus Celsius. Abaixo disso, nem febre é febrícula, a gente chama de febrícula, tá? Então a febre é quando passa de 37,5 e isso tem como objetivo aumentar o sistema imunológico, estimular o sistema imunológico e diminuir os vírus do corpo. Uma coisa muito comum, as mamães elas se preocupam demais com uma coisa chamada convulsão febril, porque existe sim uma situação onde a criança com febre ela desencadeia uma reação convulsiva. E isso, para quem está assistindo, principalmente o pai que está assistindo isso, é horroroso, porque a criança começa a manifestar reações tônico-clônicas, começa a chacoalhar, perde a consciência, libera esfíncter, e isso pode durar alguns longos e eternos segundos, podendo chegar até a minutos. Bom, primeiro vamos desmistificar algumas coisas em relação à convulsão febril. Isso não é tão comum como as pessoas pensam. Convulsão febril ocorre em, no máximo, 2% das crianças
com até 7 anos de idade, porque depois dos 7 anos de idade não é muito comum a convulsão febril. É muito mais frequente em crianças com menos de 7 anos e mesmo assim essa frequência ela não chega a 2%. Outra coisa interessante de saber é que, ao contrário do que se imagina e se pensa, que a convulsão febril está associado com uma temperatura muito alta, isso não é uma verdade. A convulsão febril está associado com a velocidade com que a febre aumenta, ou seja, a criança está com uma temperatura de 36,5 graus Celsius e em questão de 5, 10 minutos essa temperatura sobe para 38,8 graus Celsius. Não foi a temperatura de 38,8 nem é tão elevada, mas a velocidade, o espaço de tempo com que a temperatura aumentou foi muito curto. E é isso que faz com que haja maior probabilidade de uma criança desenvolver um status de convulsão febril. Tá? Então, assim, diante disso, o que é hoje a orientação que a gente dá para as pessoas adultas ou para as crianças? Monitorar a temperatura. Obviamente, você não precisa deixar a temperatura chegar a 41 graus Celsius, porque isso é ruim para quem está, né, com essa febre. A pessoa se sente muito mal, transpira demais, dor no corpo. Então você não tem que deixar o corpo aguentar essa tortura de temperatura, mas também você não tem que fazer com que qualquer febre aumentada seja rapidamente diminuída para aquilo que a gente tem como uma temperatura normal, que é 36,8 graus Celsius. A gente tem que entender que quando a temperatura subiu, você pode se medicar quando percebe que isso está passando do limite, mas não precisa utilizar o medicamento na dose plena, aquele medicamento que vai zerar a tua temperatura, que vai botar ela em 36,8. Um dos remédios mais perigosos usado para febre é o paracetamol. O paracetamol é uma droga menosprezada pelas pessoas. As pessoas pensam que isso aqui é uma droga inofensiva, porque custa baratinho, porque todo mundo toma. E a realidade do paracetamol é que ele é muito hepatotóxico, ele é tóxico para o fígado. Então a gente tem que ter um cuidado. Eu não gosto de orientar o meu paciente a usar paracetamol quando necessário. Prefiro usar um antitérmico como a dipirona, acho muito menos tóxico para o corpo. Porém, existe uma coisa que a gente percebe que nas crianças responde muito bem no controle da temperatura, que é o uso do magnésio em pasta transdérmica. Ou seja, você manda fazer uma pasta de magnésio num tubinho, onde a mamãe aperta, sai um creminho, passa na pele e o magnésio, em muitas crianças, consegue manter a temperatura controlada. Às vezes não vai chegar nos 36,8, mas pega aquela criança com 40 graus de febre, vai manter ela com 38, 38,5, o que é o indicado. A gente tem que fazer um controle monitorado da temperatura, manter numa temperatura onde o corpo ainda possa estar se beneficiando, mas ao mesmo tempo não estando tão alto a ponto dessa criança tá se sentindo muito mal por isso. Outra pergunta frequente quando alguém está com febre: até quanto tempo é considerado normal ter febre? Obviamente isso não é uma regra, mas a gente sabe que 3 dias é a média de qualquer doença que curse com febre associada, como um sarampo, uma cachumba, gripe, gastroenterite. É muito difícil passar de 72 horas. Então, até 72 horas tolera-se essa temperatura, monitorando, mantendo ela branda, não deixando ela, não tentando buscar o alvo como aquela temperatura normal, como eu já falei, de 36,8, mantendo a criança ou o adulto com 38, 38,5 de temperatura. Passou de 72 horas, é importante investigar um pouco melhor para ver se essa doença não está de repente evoluindo
para uma doença mais séria, mais grave, o que a gente sabe que representa a minoria dos casos, né? A grande maioria dos casos de doenças que cursam com febre tem uma resolução espontânea, às vezes, obviamente, precisa usar um antibiótico, mas usando antibiótico, não usando antibiótico, usamos isso como uma referência, 72 horas. A partir disso, é importante uma investigação um pouco mais a fundo. A dica de hoje era essa. Agora eu espero que ninguém nunca mais tenha febre na vida, não espero que ninguém fique doente, mas se porventura você passar por alguma situação onde teu corpo aumente a temperatura, você já consegue entender um pouco melhor do que está acontecendo lá dentro desse sistema de defesa complexo que chama corpo e por que o teu corpo está aumentando a temperatura e como que ele está tentando te ajudar fazendo isso. Certo? Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha. Esse vídeo é importante compartilhar. Quem nunca teve um quadro de febre, marca ali o sininho para você receber os nossos vídeos. E lembrando que aqui abaixo da tela tem um link para você poder se inscrever, fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo exclusivo em casa. Ok? Muitíssimo obrigado.